Realizou-se recentemente o colóquio de homenagem a Agostinho da Silva, colóquio internacional sob o tema Pensador Universal do Tempo Presente, colóquio organizado por Paulo Borges, Miguel Real, Fabrício Silvoscaglia, Giancarlo D'Aguiar e Dirk Michael Henrich, com a colaboração ainda de Filipe Monte Gomes. Este colóquio, que decorreu durante estes dias sobre uma inspiração claramente agostiniana, já que estiveram presentes várias pessoas que o tinham conhecido, que tinham estado com ele mais ou menos prolongadamente ou com relações mais ou menos profundas, das quais referiremos apenas algumas que já conhecíamos e que tornámos a ver e a dialogar. O caso de Luís Santos, que liderou ou que ainda lidera uma revista online de estudo geral e que fez a sua conferência sobre o pensamento ecuménico de Agostinho da Silva. Adelina Andrés, que trabalhou as conversas vadias e com quem dialoguei alguns momentos que não conhecia ainda. Maurícia Telchin, dinamizadora do convento da Rábida e de Setúbal, onde há muitos anos realiza, no dia do Espírito Santo, Pentecostes, pequenas celebrações no espírito de Agostinho. Risoleta Pedro, que não pôde assistir e que julgo conheceu também em vida o Agostinho da Silva. E depois, de facto, algumas pessoas que espontaneamente se dirigiram e participaram. O caso de Lourdes Roque Ribeiro, que conheceu bem o Agostinho em Brasil, em Portugal, ou ainda Amandio Silva, que eu não conhecia e que também esteve com o Agostinho no Brasil e que publicou agora recentemente um livro sobre a presença do Agostinho da Silva em relação à Universidade do Brasil, trazendo alguns aspectos importantes. Fabrício, que não conheceu Agostinho da Silva, concentrou-se mais numa transmissão das frases mais importantes, mas certamente que ainda há mais outras dispersas, mais do que até na obra escrita, nas entrevistas, sobre o Islão, sobre o sufismo, e fez um pouco de equilíbrio com outra comunicação, a de Pedro Martins, que tentou, talvez um pouco exageradamente, colocar ou identificar Agostinho da Silva como um marrano que estaria a ocultar, portanto, a sua origem judaica a partir de uma carta em que António Telmo lhe fala na nossa consciência judaica ou marrânica, e que era, no fundo, parece-nos, pela referência da carta e pelo contexto, uma referência mais a uma situação de Portugal ser um país de confluência de várias tradições, desde os povos mais antigos que por aqui passaram, no caso dos fenícios, dos persas, dos gregos, dos celtas, dos romanos, dos gregos, atingiu, de facto, com a vinda da Reconquista, uma tonalidade mais europeia e que se vai tornar vencedora face à invasão islâmica
de 711, que durará até meados do século XV na Península, intermediada, certamente, por influências judaicas que também estiveram presentes, e pode-se depois dizer que Portugal é um país que assenta num fundo panteísta e animista muito antigo, e Dalila Pereira da Costa, que foi também nomeada como uma das discípulas do Agostinho da Silva, e quem eu conheci muito bem, e conhecia também a relação bastante intensa de admiração e de amor que existia entre os dois, foi uma das pessoas que tentou, de formas por vezes são subjetivas, ou oníricas, ou visionárias, mas também arqueológicas, históricas, comprovar a permanência dos mistérios, do xamanismo, do profetismo, da inspiração que povos anteriores à entrada do cristianismo na Península e em Portugal desenvolveram. É, pois, sob uma ampla e funda base que Portugal se constitui, ainda que certamente essas três religiões, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo, pelo seu caráter mais marcadamente monoteísta e, de certa forma, extremamente, não direi fanático, por vezes, ainda que o tenha sido também, mas muitas vezes demasiado exclusivista, acabou por criar conflitos que, como sabemos, acabaram por resultar na expulsão dos mouriscos e dos judeus de Portugal, ainda que muitos tenham ficado, os que se tinham convertido ou adaptado de uma forma ou outra. E assim Portugal, quando vai para os descobrimentos, tem já dentro de si uma base que lhe vai permitir dialogar com todos os povos e todas as tradições. E assim sucedeu. Começo da expansão na Índia, nós assistimos vasta gama, quando chega a Calicut, a adorar as divindades hindus. Encontramos Afonso de Albuquerque a fazer os casamentos entre as mulheres indianas e islâmicas com os portugueses, sendo ele próprio rei sacerdote, oficiante, sendo ele próprio casamenteiro. E podermos ver também isso da própria expansão no Extremo Oriente, quando Francisco Xavier, ainda que ibérico, dialoga com mestres budistas sobre aspectos profundos da realização espiritual, e num grande espírito de diálogo e de convergência harmoniosa que permite a Portugal, mais do que um mero transmissor da civilização cristã, nos seus aspectos mais redutores do domínio económico ou religioso, ser também uma acolhedora da diferença e estar aberta ao que, para Agostinho da Silva, foi sempre o essencial da sua missão e da missão do próprio Portugal, que é a disponibilidade, a imprevisibilidade, a criatividade. Ou seja, na relação de entrega, de diálogo, ou seja, a famosa conversa, para a qual ele escreveu tantas frases e tantos ensinamentos, possa vir ao de cima uma unidade que subjaz ambos os seres, por vezes contraditórios, mas sempre complementares, nessa realidade ou essencialidade fundamental que subjaz às diversas religiões, às diversas filosofias, aos diversos seres. É para esta consciência de unidade, para esta consciência de absorção dos diferentes contrários de uma forma complementar, que Agostinho da Silva vai apontar constantemente
e que nas suas conversas e diálogos se manifestam também pela sua capacidade de verdadeiramente tentar desenvolver e estimular quem dialogava com ele. E dentro da tradição espiritual portuguesa, e foi esse o título da minha comunicação, porque Agostinho da Silva insere-se profundamente na tradição espiritual portuguesa, mas como já dissemos, que tem esse fundo das religiões mais antigas, depois das três monoteístas, e por fim, a partir dos descobrimentos, uma abertura às religiões africanas e orientais, e depois até brasileiras, que fazem com que Agostinho da Silva acabe por valorizar no fim, e diga às vezes mesmo provocadoramente, que mais do que o Deus das três religiões monoteístas, talvez o que ele se identifique mais ou sinta mais é um Deus africano cultuado por alguns povos, nomeadamente no Ruanda, nos quais a sua visão da divindade não é apenas transcendente de um Deus que cria e deixa depois a terra, mas que, segundo o mito, resolve deixar no coração ou no peito de cada homem e de cada mulher uma imagem dele próprio, que será então essa centelha ou esse fragmento divino em nós a que Agostinho da Silva irá aludir repetidamente nos seus ensaios, e apelando a que nós consigamos ouvir a sua voz, ou que estejamos mais sintonizados, e conseguimos assim sair do nosso ego e da nossa infidelidade a essa essência nossa e à essência divina no cosmos. Talvez citasse agora uma frase que Agostinho nos dá, que foi publicada nas Folhas Soltas, e que nos diz assim: Deus seria a verdade que anda na coisa objeto e na coisa sujeito. Corpo e alma são impensáveis se os separarmos. E talvez a verdade que anda nestas duas coisas, talvez o Deus ou o seu fragmento que nos habita, se possa chamar Espírito. Aqui temos esta identificação, esta analogização entre Deus, o fragmento seu em nós, referido no tal mito africano, e o Espírito. Curiosamente, e eu referi na minha comunicação de improviso, o nosso Jorge Ferreira de Vasconcelos, no século XVI, no prefácio da comédia Eufrosina, que foi recentemente palco e centro de peregrinação de uma série de estudiosos nas comemorações do seu centenário, aliás, dos 500 anos, realizado na Gulbenkian, liderado pela Silvina Pereira, transmite também esta tradição, esta tradição, a de que no peito dos seres pode habitar algo mais do que um coração meramente físico. E põe então Mono, que é uma divindade greco-romana e sobretudo romana, que tem um certo aspecto lúdico e irónico, mas que diz a verdade de formas por vezes subtis ou paradoxais. E daí que nas polémicas do Renascimento Erasmo tenha sido chamado por Mono. E o que ele nos diz então é: se eu pudesse completar a obra da criação divina, eu teria aberto no peito de cada pessoa uma janela pela qual o que está no seu interior pudesse ser visto. Ou seja, que a osmose
direta do olho, da verdade e do sentimento possa existir mais nos seres, o que é uma recorrente afirmação e especulação e aprofundamento da tradição espiritual portuguesa, que vai passar por alguns seres e que em Agostinho da Silva foi claramente fortificada em seres como Dom Dinis e Isabel, Camões, Padre António Vieira, Fernando Pessoa, ainda que refira outros, tais como Antero, tais como outros pensadores importantes, como Spinoza, mas é nestes que Agostinho da Silva assenta. E não através de demasiada busca esotérica, como se verificou em Fernando Pessoa, mas numa escolha dos mitos centrais ou das intuições fundamentais ou das vivências realizadas mais originalmente por esses seres. No caso de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel, o desenvolvimento que eles vão dar ao culto do Espírito Santo. No caso de Camões, o tratamento que ele vai dar aos Lusíadas, a partir da sua identidade de uma ígnea, como Agostinho da Silva classifica, capaz de, pelo seu amor, quebrar todos os círculos concêntricos limitadores, e que, de facto, ao contrário de, por exemplo, Fernando Pessoa, tem essa experiência muito grande dos descobrimentos e do amor que o fazem tornar como um dos poetas, ou o poeta supremo do amor e de uma poesia altamente inteligente, rítmica e que passa através do tempo. Não podemos dizer tanto dos Lusíadas, claramente mais ultrapassado e supremamente pela mensagem, aí sim Fernando Pessoa marcando na história literária uma visão bastante mais essencial e concentrada, quase que diríamos na linha dos sutras indianos, ou seja, dos aforismos, dos fios concentrados, quase que emblemas ou mantras como palavras de poder, e de facto a mensagem está semeada de pombas libertadoras, pombas de despertar o ser interior de nós, ou fazermos entrar em contacto com o espírito ou as qualidades essenciais que estavam presentes nesses seres que vão sendo invocados e evocados, sendo nesse sentido a mensagem claramente uma obra de magia, de religião, de rito. Poesia que mesmo o próprio Agostinho da Silva, sobretudo nos últimos anos da sua vida, resolveu, ou se foi chamado, pois a sua atitude na vida não foi tanto procurar, mas sobretudo estar aberto ao que a vida lhe fazia surgir e para onde o encaminhava, mas porque também, certamente, toda a sua experiência de vida, nessa época, já se podia concentrar em formas melodiosas e míticas, espirituais e profundamente transmissoras. Dentro desta linha que estamos a falar, e que é, de facto, Camões, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, o episódio central e muito mais desenvolvido e assumido por Agostinho da Silva é o episódio da Ilha dos Amores. E Agostinho da Silva
vai constantemente referir-se, e em diálogo, muitas vezes constante, implícito, seja com Camões, seja com Fernando Pessoa. E chama-lhe Ilha dos Amores, ou Ilha Encantada, ou essa maneira de ser e de estar, esse culto da plenitude, essa viagem iniciática, no fundo, que é a nossa vida de peregrinos, ou de nómadas natos, como ele próprio se definiu, e que tenta levar-nos para a Ilha dos Amores e para o que Agostinho da Silva também realçou muito nela, para além desse encontro entre o humano e o divino, entre o amor carnal e o amor espiritual, entre o particular e o universal, entre a liberdade e o destino, que são realmente antinomias muito unificadas por Agostinho, e para isso, certamente, tendo lucrado com a sua abertura à tradição oriental, ainda que também no Ocidente a tenhamos com Eckhart e com Silésios e com outros mestres do pensamento cristão, mas que, sobretudo, Agostinho da Silva sentiu e recebeu na sua abertura e leitura e aprofundamento, chegando mesmo a traduzir, por exemplo, o Tao Te Ching, referindo-se aos mestres chineses nesse aspecto, ou ainda ao budismo Zen, que também estudou, leu e, de certa forma, absorveu, para além de ter tido contactos e ter conhecido Ramakrishna ou Vivekananda dentro da tradição Vedanta indiana, ou mesmo o Shintoísmo e as formas mais de comunhão com a natureza, com os espíritos da natureza, como encontrará também no Brasil. Em junho de 90, portanto 4 dias antes de morrer, 4 dias não direi, mas 4 anos, mas nesta rapidez do tempo, passou uma palavra para 4 dias, porque de facto, perante a eternidade, a rapidez da vida é bastante maior daquela que passa nos relógios ou nos bilhetes de identidade, se bem que o fundo seja esse ser fundamental, que Agostinho da Silva também, muito originalmente, mais de uma vez diz e refere, fazendo de novo essa unidade, esse paralelo entre o mundo das ideias, arquétipo e antenatal, de onde ele terá vindo para nascer em Barca d'Alva, no Porto, que corresponde também ao vazio ou nada dos taoístas e dos orientais, e que ele também explica que significa basicamente a disponibilidade, a imensa disponibilidade que nós hoje intuímos também na própria física moderna, quando cada vez mais vemos as dimensões sobre dimensões que o universo contém dentro de si, ou mesmo a constante passagem da partícula à onda, da onda à partícula, e como esses aspectos, no fundo, são intrínsecos em nós próprios e que nos devem levar a estar numa posição bastante mais adaptável e flexível e aberta, hologramática, ou seja, em comunhão com o todo. Diz-nos então em junho de 90, e vou ler agora um pouco Agostinho, para depois voltar ao tal verso sútrico que ele também referiu e nos transmitiu, que é muito importante. Ele diz-nos assim, que a viagem fundamental de Portugal, a que levou a alma de Portugal fora e trará de novo, é o culto da plenitude do divino, sem se esquecer que nele paira a inteira liberdade da criança, a gratuita graça da vida e o quebrar de toda a grade imaginária ou real. Nós temos aqui 3 das linhas principais que Agostinho da Silva vai desenvolver em relação à sua reformulação do culto do Espírito Santo, da tradição do Espírito Santo em Portugal, ou seja, a criança que é coroada, a inteira liberdade da criança, dela e da criança em cada um de nós, sendo essa a verdadeira luta contra o infiel
é o infiel em nós que mata a criança, que mata a espontaneidade, a poesia, a capacidade de ver o mundo unificadamente. A gratuita graça da vida, e isto corresponde às festas do Espírito Santo ao Bodo, que nós ainda podemos assistir em algumas festas, como eu pude assistir recentemente, graças a um convite da Antonieta Maio do IAC para fazer uma conferência sobre o Fernando Pessoa e a revista Orfeu e as ligações com os Açores, na Ilha da Terceira, participando um pouco nesses momentos de bodo, de comida gratuita que é partilhada em grandes mesas que ocupam a rua toda e que durante ou um dia, ou às vezes mais do que um dia, é partilhada, ao mesmo tempo que outro aspecto da inteira liberdade da criança ou da criatividade pura, da ligação direta ao espírito, se manifesta, que é nas cantigas ao desafio, nas cantigas ao Espírito Santo, em que dois cantores, acompanhados de guitarras, dedilham em um diálogo extremamente criativo, poético, e que de facto é uma comunhão nesse tal convergir para uma unidade superior, que é o Espírito, a partir de dois seres que se identificam também com o Espírito num culto do Espírito Santo. Quanto a mim, que assisti neste passado ano pela primeira vez às festas do Espírito Santo, foi o que eu senti mais como a presença verdadeiramente actuante do Espírito. Sem esquecer que nas outras formas, seja da coroação, seja eventualmente da missa, seja da partilha fraterna do bodo e sobretudo da preparação ao longo do ano e dos dias anteriores, imediatos, todo um espírito de fraternidade circula. Finalmente, terceiro aspecto deste culto do Espírito Santo, que era a libertação de um preso ou dos presos, quebrar de toda a grade imaginária ou real. E sabemos como Agostinho pediu mesmo para que até poderia ser libertado os próprios carcereiros, para que nada fosse livre. Então, livres, ouviremos a voz da criatividade absoluta, a que Luís de Camões deu o nome de Deus em sua ilha de amores, e Vieira ampliou a Deus no que sonhou e morredor império, aquele em que ninguém impede. A poesia que eu queria revelar aqui para quem não conhece tanto a obra do Agostinho, e já temos só um minuto para terminar esta gravação, diz-nos assim, é um fim, uma quadra, no fim de mais 3 quadras, naquela ilha dos amores que sonhou Camões outrora, só entra e fica liberto quem lá viva desde agora. Apelando, portanto, na linha também do Fernando Pessoa, é a hora, é no aqui e agora que tens que despertar o teu ser interior espiritual em todo o teu corpo e alma e conseguires unir, de facto, a alma, o corpo e o espírito com o espírito divino que, omnipresente e imanente, nos pode galvanizar ou entusiasmar nesta comunhão do espírito e da harmonia. Om. Amém.